Olá pessoal, a nossa aula de matemática hoje será de geometria. Vamos falar um pouquinho de sólidos geométricos, elementos e planificações. O que é sólido geométrico? São os objetos tridimensionais. Eles possuem largura, comprimento e altura, e eles podem ser classificados entre poliedros e não poliedros, sendo que os não poliedros são os corpos redondos, tá? Elementos. Os principais elementos que compõem um sólido geométrico são faces, arestas e vértices. A face é a figura geométrica, a aresta é como se fosse o risquinho da lateral e o vértice é a junção desses dois risquinhos, é o pontinho, tá? Cada sólido geométrico possui uma planificação específica. Nomes. De onde vêm esses nomes? Eles são dados a partir das características determinantes, ou seja, pode ser em relação ao número de faces que o compõem ou pode ser em referência aos objetos conhecidos no nosso cotidiano. Exemplos: cilindro, cone, cubo, pirâmide. Todos esses exemplos você já conhece, né? Agora vamos ver ele representado em objetos do nosso dia a dia. Então vejam, muitas das coisas que a gente tem no dia a dia têm o mesmo formato desses sólidos geométricos que a gente aprende na escola. Qual é a diferença de pirâmide e prisma? Vamos lá então. A pirâmide possui uma única base e todas as suas faces laterais são triangulares. Já os prismas, eles possuem duas bases que são polígonos iguais e essas bases estão ligadas por paralelogramos. São o que a gente chama de face lateral. Já o cone, cilindro e esfera são os corpos redondos. Os cones são sólidos cuja base é um círculo e vai se afunilando gradativamente formando um vértice lá em cima. O cilindro possui duas bases circulares. E se a gente abrir a face lateral, é como se fosse um retângulo enrolado. Já uma esfera é um sólido geométrico perfeitamente redondo. Ela não possui nenhuma aresta e nenhum vértice. De qualquer ângulo que você olhe, você vai ver uma esfera perfeitamente redonda. Então, sólidos geométricos são os poliedros e os corpos redondos. Agora vamos falar um pouquinho de planificação. Veja, o que é a planificação? É como se você pegasse o sólido e abrisse ele, como se você destacasse todas as faces dele. Então veja, o cubo é formado por vários quadrados, o cilindro é como se fosse um retângulo e dois círculos, temos a pirâmide e temos o prisma. Lembre que sólido é tridimensional, ele possui largura, altura e comprimento. Já a figura geométrica é bidimensional, ela possui largura e comprimento. Existem muitas formas de planificar os sólidos geométricos. Veja só. Fácil, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a prof. Beijinhos!